Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Mais uma vez o nosso assunto é essa imoral possível volta de coligações para a eleição de deputados. O PSDB, que vergonha, que se mobilizou pelo fim desse troço lá em 2017, agora ofereceu dezenas de votos para esse retrocesso. O PT votou a favor. É um absurdo pluripartidário que não interessa nada a nós e que interessa muito a políticos oportunistas, os maus políticos. Orengo, hoje qual seria a chance de esse projeto ser barrado pelo Senado, hein? Bom dia para você. Grande, viu, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla, bom dia a todos. E por que, Megali? Porque há agora uma divergência de interesses aqui. Esse é o interesse total dos deputados, porque qualquer mudança nessa regra vai afetar diretamente a reeleição dos atuais parlamentares, dos atuais deputados, só que não mexe com a vida dos senadores. Por isso que a gente está vendo aqui uma divisão no Congresso Nacional. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avaliou como um retrocesso essa mudança. Ele diz que, olha, há um entendimento hoje no Senado que a regra precisa valer para esta eleição, a atual regra, ou seja, não pode mudar a regra a essa altura do campeonato para a próxima eleição, que é no ano que vem. Só que a gente sempre vê uma pressão muito forte em véspera de eleição, sempre quando vai acabar aquele prazo ali de um ano antes da eleição para mudar as regras do jogo, tem uma pressão, corre, é realmente algo alucinante aqui no Congresso Nacional, tanto que essa matéria entrou na pauta quando não estava nem prevista, né? E foi ali aquele vamos, e colocaram para votar, acabaram aprovando, tiraram o bode na sala, que era a história do Distritão, isso não se discute mais, mas voltou a lógica da coligação proporcional. Para explicar rapidamente o que significa isso, hoje, quem vai concorrer a deputado estadual, deputado federal, só pode concorrer com um partido. Antigamente, podia fazer aquela sopa de letrinhas para conseguir ajudar a fazer o chamado quociente eleitoral, para garantir uma cadeira aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo. Qual era a consequência disso? Aqueles partidos nanicos, eles tinham mais chance de conseguir cadeiras, porque eles se somavam os votos com grandes partidos, iam ali na rabeira, conseguiam muitas vezes entrar, e aí ficavam vários partidos aqui, ainda existe isso, aquelas bancadas do eu sozinho, né? Tem 1, 2 deputados, você vai contar, tem mais de 30 partidos no Congresso Nacional, e isso prejudica muito a chamada governabilidade. Por quê? Porque o presidente, na hora de sentar e definir uma maioria, negociar a maioria para aprovar matérias, tem que sentar e conversar com 30 partidos. É muito difícil isso, né? É um processo que realmente complica demais aí essa dinâmica do Executivo com o Congresso Nacional. Fora que tem diversos privilégios. Os partidos que conseguem cadeiras aqui no Congresso Nacional têm acesso ao fundo partidário. E aí chega na hora de negociar as coligações, tem a venda de espaço de rádio e televisão, de fundo partidário, né, nessas coligações. Então sempre existiu a lógica do partido de aluguel. Na última reforma eleitoral, acabaram realmente dando um fim nisso, né? Acabaram com a coligação aí para proporcional, para deputado, e agora querem voltar. Impressionante, né? Como as coisas dão volta, assim, agora nesta eleição há uma pressão enorme para voltar com isso. Outra mudança que é bom ficar de olho, Megali, que é a chamada cláusula de desempenho, que tinha o mesmo objetivo do fim das coligações, que era reduzir o número de partidos, ou pelo menos reduzir o número de partidos com acesso a esses fundões aí, partidário, eleitoral. Então os partidos hoje, eles precisam fazer um mínimo lá, que é o seguinte: precisam eleger 11 deputados e 1/3 das unidades da federação. Se conseguirem isso, ok, tem acesso lá ao fundo partidário. Agora eles querem criar uma brecha e criar mais um critério para acesso a esse fundo. Ter 5 senadores, mas aí não precisa eleger os 5 senadores. Você pode cooptar os senadores, você pode fazer ofertas para os senadores eleitos por outros partidos, eles ingressam na sua legenda e aí conseguem lá o fundo partidário. Então são mudanças realmente que acabam beneficiando aqueles partidos que estão na rabeira, estão com muito risco de não ter acesso a esse fundo. Mas agora a gente tem uma mobilização no Senado Federal muito forte, então vai ter dificuldade. Na semana que vem, vota um segundo turno da reforma eleitoral aqui na Câmara, fim de papo na Câmara, leva para o Senado e no Senado vai enfrentar muita resistência. Orengo, você fez um tratado sobre o que é a política brasileira logo na sua primeira frase. O Senado deve rejeitar porque para os senadores não vai mudar nada. Pois é. Eis aí a chave da questão. É isso, eles estão o tempo todo discutindo o que é mais interessante para eles. O interesse dos deputados nem sempre é o interesse dos senadores. Eles vão fazer um cabo de força ali, um cabo de guerra, e a gente fica esperando cair alguma migalha daquilo que for aprovado, incidentalmente torcendo para que a gente seja beneficiado de alguma maneira, ou pelo menos menos prejudicado. Mas no fim das contas,
eles estão lá numa guerra de interesses próprios. É impressionante. Bom, o nosso interesse sempre é ficar com água na boca na sexta-feira, porque sexta-feira é dia da... Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Que beleza, vou botar um pouco de sabor, né? Um pouco de sabor. Sabe quando a gente falou há pouco tempo aí de tutano? Muita gente mandou mensagem falando de um outro corte aí que é super bacana, que é o ossobuco. Já comeram o ossobuco? Pois, olha aí. E a grande diferença do ossobuco que tem ali. Exatamente, tá aí o grande clássico, né? Que aliás é um clássico italiano esse, viu, cara? É um clássico italiano, é ossobuco Qual? com polenta cremosa. Ossobuco com polenta cremosa. Sabe o que é bacana desse prato? Que assim, esse é um corte que é super valorizado fora do Brasil, na Europa é caríssimo, e aqui no Brasil é um corte super barato, é super acessível, é bem mais barato que os grandes cortes aí de filé, né, de cortes mais sofisticados, né? Então, ainda mais no momento como a gente vive aí de alta inflação, é uma ótima saída aí, mais econômica e é um prato super saboroso, hein? É bacana fazer na panela na panela de ferro, é bacana. Eu acho que eu nunca comi. É o quê? É um bife? É a perna do boi. É a perna do boi. A Mas grande diferença na verdade, é um corte, né? Tem ali o osso no meio, né? E a carne no entorno. E a grande diferença é que tem ali o tutano do osso, né? Que dá um sabor todo diferente aí pro prato, né? E com a polentinha que a Carol lembrou bem, aí fica muito bacana. Muito bom. Orengo, é aquele filé de desenho animado? É esse mesmo, esse mesmo. Tem um círculozinho no meio que é o osso? Aquele que a gente vê nos desenhos lá do Papaléguas. Exatamente, né? Exatamente. E é gostoso? Esse aí. É ótimo, viu? É a canela do Só boi. tem um tempo de cocção ali, a canela. Só tem um tempo de cocção que é bacana, que tem que ficar atento, né, para deixar mais macio ali, né? Então, faz na panela de ferro que fica legal, né? Fica um caldinho bacana. Recomendo. Nossa Senhora. Segunda-feira a gente vê. Olha, mas tem um desafio maior para você aqui, porque tem muito ouvinte no chat falando o seguinte: você fica trazendo receita bovina, de carne bovina. E claro, todo mundo faz aqui associações políticas, mas todo mundo dizendo que você usa muito uma expressão aqui no ar, e é verdade, que é colocar o bode na sala. E aí tem um ouvinte aqui sugerindo que você faça buchada de bode. Buchada de bode, tá anotado aí, ó. Tá anotado, buchada de aqui bode. No meu caderninho, ó, e como eu sou um senador, isso não muda em nada na minha vida, deixar isso pra lá, né? Vocês lembram do FHC comendo buchada de bode na feira? Não. É ótimo. Não. É ótimo. Numa campanha política, ele foi lá e mandou uma buchada de bode FHC. Acostumado aos filés chateaubriand, os melhores restaurantes. Sommelier de buchada. Só em campanha mesmo, né? Orengo, então a gente tá esperando aí. Segunda-feira a gente confere se deu certo ou não. Um abraço pra você, até. Combinadíssimo. Um abraço. Até mais.